Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele é digno de louvor. O Evangelho e a idolatria. A Bíblia e a idolatria. O que a Bíblia define como idolatria? Idolatria é tudo aquilo que o homem coloca ao seu coração. Ele coloca a sua fé e ele coloca a sua crença. Nós podemos idolatrar várias coisas. Podemos idolatrar uma pessoa, pessoas que idolatram até o livro Bíblia, mas não a palavra de Deus. Ou ele pega a Bíblia, bota aberta lá na casa dele e ele acha que aquilo ali vai espantar todo o mal. É um tipo de idolatria. Mas a idolatria que a Bíblia mais trata são as imagens de escultura, que as pessoas têm como santos, como tem como padroeiros, como tem também tantas religiões que têm imagens, que a pessoa adoram essas imagens. Os padres dizem que a pessoa não adora, que aquilo ali é para lembrar o que aquela pessoa foi no passado. Isso é uma grande mentira. Quando se tem um feriado de um chamado santo, a televisão mostra as igrejas lotadas, as pessoas pagando penitência diante da imagem, beijando os pés da imagem e fazendo pedidos para a sua vida. Como é que não idolatra? Então a idolatria, ela é real. E essa idolatria que a Bíblia trata, ela é a pior coisa que pode existir para uma pessoa. Se formos comparar na Bíblia, eu nem peguei texto de base, porque a Bíblia tem dezenas de textos como esse. E se quer indignar a Deus, se quer provocar a ira de Deus, coloca uma imagem dessa na tua casa. Se ajoelhe diante de uma imagem dessa. A Bíblia debocha desse tipo de coisa. Tem vários trechos assim. Tipo assim como uma pessoa entra numa mata, lá ele corta uma árvore, e daquele tronco daquela árvore, da madeira daquela árvore, ele com as suas próprias mãos vai construir um Deus para ele. E depois de construído, ele prega ele em uma base para ele não cair, porque ele não pode se mover, e ele se ajoelha diante daquela imagem, e ele diz para aquela imagem que ele mesmo fez: você é meu Deus, você é o meu Salvador. E ele começa a pagar penitências de fé, e na época até sacrifícios, diante de uma imagem que o homem mesmo faz. Aí a Bíblia fala que o resto da madeira que sobrou, ele usa para cozinhar, usa para se aquecer e para um monte de coisa. E a Bíblia diz que essas imagens, elas vai refletir na pessoa o que ela realmente é. Porque a Bíblia diz que, semelhantemente a essas imagens, são os que acreditam nelas. Eles não têm olhos, mas não veem. Uma pessoa idólatra não consegue ver o Evangelho. Ela tem ouvidos, mas não ouve. Essas pessoas também não conseguem ouvir e discernir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Elas têm pés, mas não andam. E quem está na idolatria nunca anda no caminho da verdade. Elas têm mãos, mas não apalpam. Ela tem nariz, mas não cheira. Elas têm boca, mas não falam. É isso que a Bíblia tem como definição para a idolatria. E a idolatria, ela não está apenas na Igreja Católica. Ela também está fortemente no Espiritismo. A idolatria do Espiritismo é as pessoas que consultam espíritos. E as pessoas consultam mortos. A Bíblia proíbe severamente de pessoas consultarem espíritos e consultarem a mortos.
Por quê? Porque, na verdade, a preocupação de Deus é que essas pessoas não sejam enganadas. Não que o Espírito não exista. O Espírito existe, tanto é que Deus proibiu a pessoa consultar Espírito. O Espírito existe. Mas eles não são o que eles dizem que são. Uma pessoa, quando vai numa sessão de espiritismo e ela quer saber da pessoa que morreu, e de uma forma ou de outra, não sei como é no ritual, aquela pessoa que morreu se apresenta e conversa com o ente querido, ou seja lá com quem for. E ela começa a passar detalhes do que ela está passando, se ela está bem, se ela está mal, o que ela precisa. Então, a preocupação de Deus é para que a pessoa não seja enganada, porque de maneira nenhuma uma pessoa que morre volta para essa terra. Não existe isso. Não existe reencarnação diante da Bíblia. Não existe essas coisas. Jesus foi bem claro na passagem do rico e de Lázaro. Não é essa novela estúpida que está passando na Record, isso não tem nada a ver. Mas na passagem do rico e do mendigo Lázaro, quando os dois morrem, então o rico vai para o inferno. Estou sendo direto, o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o paraíso. E o rico do inferno, ele consegue avistar Lázaro. Ah, mas a visão dele é boa? Não. Nossa visão aqui na Terra é a visão natural. A visão espiritual, lá espiritualmente ninguém tem catarata, ninguém tem miopia. A visão, ela vai transcender várias coisas. E o que for permitido se enxergar, se ver, o Senhor permitirá. Então aquele rico viu Lázaro. Ele estava deitado no ombro de Abraão. A Bíblia diz no seio de Abraão, ou seja, no peito. E ele pede a Abraão que Abraão permita que Lázaro molhe o seu dedo na água e toque a sua língua, porque ele estava em chamas. E a resposta para ele é bem clara. Os que estão aqui não passam para aí. E os que estão aí não passam para cá. Existe um grande abismo entre eles. Então ele diz, então permita que eu volte, alguém volte, e avise aos meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. E a resposta para ele foi assim: se ele não crê nos vivos, quanto mais crerão nos mortos. Então diz que a pessoa, em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, a Bíblia é bem clara e ela diz que só é possível ao homem morrer uma só vez, uma só, que depois disso vê o juízo final. Então, biblicamente, não tem reencarnação. O homem está na Terra por apenas uma oportunidade. A sua vida é a oportunidade que ele tem de alcançar a salvação em Cristo. E os espíritos que as pessoas consultam, eles não têm nenhum interesse de que você alcance a salvação em Cristo. Eles não são o ente querido que morreu. Eles não são espírito de luz. Nada disso eles são. Eles são espírito de trevas. Eles são anjos decaídos. Eles se passam por uma pessoa que morreu. Eles se passam por um anjo de guarda. Mas isso é tudo mentira. Eles são demônios. Eles foram expulsos dos céus, junto com Satanás. E eles enganam facilmente a pessoa. Aí a pessoa fala, o que você está falando é uma grande ignorância. Eu conheço pessoas, ou eu mesmo fui numa sessão dessa, e o espírito da pessoa que morreu esteve lá comigo, e ele me revelou coisas que somente nós dois sabíamos, ninguém sabia. Somente nós dois sabíamos. Tipo assim, duas crianças, dois irmãos. Aí um quebra a jarra lá do pai, da mãe, seja lá o que for, e eles encobrem aquilo. E ele nunca vai revelar que foi ele que quebrou. Botar um só, para ficar mais simples. Ou então, a jarra está quebrada, ele larga a jarra lá e vai para a rua. Aí quando alguém chega em casa, o pai ou a mãe vê a jarra quebrada, quem foi que quebrou? E ele nunca vai falar que foi ele, não, eu não fui.
Então aquilo ali, ele nunca vai revelar aquilo. Então, aí essa pessoa morre, aí fala assim, ó, eu estava lá no dia que você quebrou aquela jarra. Então aquilo vai impressionar ele vai falar, como é que ele sabe que foi eu que quebrei a jarra? E ele conta os detalhes, como tudo aconteceu. Você esbarrou assim, não sei o quê, papapá, bateu com a vassoura, seja lá o que for. Então aquilo ali já é o suficiente para prender a pessoa. E ela vai dar crédito àquilo. Mas na verdade é um espírito que acompanha cada pessoa na Terra. É acompanhada por espíritos. Biblicamente falando. Estou falando biblicamente. Se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela tem espírito das trevas acompanhando ela. Nós não somos apenas uma pessoa, nós somos moradas. Dentro de nós mora espírito. E esses espíritos seguem-nos a vida toda. Então, quando numa dessas sessões a pessoa vai consultar uma coisa dessa, aquele espírito automaticamente entra lá na pessoa que está dando a consulta e ele vai revelar essas coisas. E a pessoa vai ficar presa numa vida dessa por toda a vida. Essa é a intenção de Satanás e de seus demônios. Enganar as pessoas para que elas não cheguem a Deus. Aconteceu isso com o rei Saul, que ele queria ir para a guerra, ele ia para a guerra, e ele foi consultar o profeta Samuel, e o profeta Samuel disse que Deus não tinha mais compromisso com Saul, e não iria respondê-lo. Então ele resolveu ir consultar uma feiticeira. A Bíblia diz que é a feiticeira de Endor. Esse era o lugar onde essa mulher nasceu, onde ela vivia. Ele foi consultar essa mulher em segredo e foi disfarçado. E na verdade ele queria falar com Samuel, mas Samuel já tinha morrido. Eu me enganei, Samuel já tinha morrido. Ele foi consultar outros profetas. Mas Deus não queria falar com ele nem através de profeta, nem através do urim, que era um objeto lá da época. Não através de nada Deus queria falar. Então ele busca essa feiticeira para que ela traga de volta Samuel, o profeta que já tinha morrido, para que ele pudesse então saber se deveria ir ou não à batalha. E ela realmente, ela faz lá a sessão e ela dá um grito. E ela vê quando o profeta Samuel sobe. Essa é a visão dela, isso está na Bíblia. E quando ela percebe que a Samuel, ela dá um grito, e ela automaticamente percebe que Saul, que estava disfarçado, era o rei. E ela argumenta por que ele enganou ela, aquele negócio todo, mas isso não vem ao caso. Ele diz que não ia matá-la por causa disso. E ele consulta aquele espírito que subiu. Quando ela falou, ele não estava vendo, mas ela estava vendo, ele disse como ele era. Então ela disse como ele estava vestido, as características dele, e a Bíblia diz que ele entendeu que era Samuel. Então ele começou a conversar com aquele espírito. O espírito dele vai, pode ir para a guerra. Ele foi e acabou morrendo. Ou seja, um espírito idêntico, mas não era Samuel. Qualquer estudozinho que você fizer, você vai ver que ele não era Samuel. Primeiro que o espírito subiu. Ele veio de baixo. Samuel era um homem de Deus. Ele deveria descer. E tudo que aquele espírito falou, algumas coisas eram verdade. Ele realmente morreu. Mas os dias que aconteceram as coisas, foi tudo enganoso. E Samuel não conseguiu, e Saul, ele não conseguiu discernir isso. Porque apenas o fato da mulher falar que via Samuel já era suficiente para ele. Então, imagem de escultura só te leva a se afastar de Deus. Espírito que vocês consultam nunca é o que você está achando. E esses espíritos são demônios. Eles estão te enganando. A missão deles é te manter longe de Deus. No livro de Salmos 91, fala de espíritos que atuam nas trevas. O que seja isso? Atuar nas trevas não é que ele só vive de noite, na escuridão. Que a missão dele é escurecer a sua visão.
É isso. A simbologia é essa. É escurecer a sua visão para que você não veja a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo é a luz. Então, a missão deles é não te deixar chegar a Cristo. Porque somente em Jesus Cristo, somente no Evangelho que Cristo deixou e que está registrado no seu livro, que é a Bíblia Sagrada, você pode alcançar a Deus. E somente o Espírito Santo é o Espírito de Deus que você pode confiar e que você pode colocar o seu coração nele e seguir os seus conselhos. Espero que você não tenha raiva de mim pelo que eu estou falando. Eu sou homem de Deus, eu falo o que Deus manda falar. Eu sei que às vezes é duro de ouvir essas coisas, mas eu não quero ser seu inimigo e gostaria que você não fosse meu inimigo. Porque a minha missão é falar o que Deus me manda falar. A minha missão é levar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E não o Evangelho falso que estão por aí. Ah, mas não tem idolatria nas igrejas evangélicas? Tem muito. Tem pastores que são idolatrados. Esses homens de televisão aí, ó, as pessoas chegam, tem o da Igreja Mundial, as pessoas passam a toalhinha nele e depois fica se esfregando. Isso é uma idolatria. O destino dessas pessoas é inferno. E ele poderia estar ensinando as pessoas a não estar fazendo isso. A Igreja Universal nem se fala. Mas não, eles deixam a coisa acontecer. Eles vão se sentindo cada vez mais poderosos que essas coisas. Isso é idolatria. Eles se tornam um ídolo e as pessoas se tornam idólatras. E aonde que elas vão chegar? Se essas pessoas forem salvas, a Bíblia não passa de papel e letras. Se essas pessoas vivem o Evangelho de Cristo, a Bíblia é apenas um livro e o seu conteúdo não tem valor nenhum. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Se desejar, assine o nosso canal para que nós possamos, com mais força, quem sabe, levar o verdadeiro Evangelho de Cristo, que está na Bíblia e que está no coração de Deus e que chega até nós através do Espírito Santo da verdade. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos.